Você sabia que a leitura pode ser uma arma eficiente contra a depressão e a ansiedade? Essa foi uma das conclusões de um projeto da Unifesp chamado Laboratório de Leitura, que promoveu a discussão coletiva de obras clássicas da literatura como terapia para crianças, adolescentes, para idosos e empresários que tivessem esses problemas tão comuns dos dias atuais. As conclusões, inclusive, renderam um livro publicado no início de junho. E hoje a gente conversa com o autor do livro A Literatura como Remédio, organizador do projeto, Dante Guelian. Oi, Dante, boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Dante, eu imagino que se render um livro com as conclusões do projeto é porque elas chamaram muito a atenção, né? Por quê? O que vocês puderam observar? Então, a gente observou efetivamente que, num primeiro momento, o que era uma atividade para despertar o interesse dos alunos para os temas humanos, né? Os alunos de medicina, cuja formação é muito técnica e muito científica, e que depois tem que lidar fundamentalmente com gente de verdade, gente viva, com sentimentos, com afetos, assim por diante, a gente descobriu que a leitura dos clássicos da literatura, podia ser um bom caminho para colocar esses alunos em contato com os temas humanos, numa perspectiva ética, numa perspectiva humanística, podemos dizer assim. Com o tempo, a gente começou a perceber que isso que, a princípio, era um projeto de formação humana, de formação humanística, acabou se tornando uma experiência terapêutica, que surgiu na escola de medicina, tanto para alunos de graduação como para pós-graduação, e que, em função do sucesso que a gente foi observando lá, a gente começou a aplicar em outros cenários, como, por exemplo, de pacientes, de grupos específicos de pessoas, como idosos, e crianças, assim por diante, e hoje a gente espalhou essa experiência para outros âmbitos, para além da área da saúde. Quer dizer, por exemplo, hoje a gente faz essa mesma atividade, que é o laboratório de leitura, numa escola de negócios, visando fundamentalmente a formação humanística e ética de empresários, de diretores de empresas, assim por diante, e num espaço que eu criei justamente junto com a minha esposa para acolher pessoas das mais diversas condições e dos mais diversos formas de formação e idade, assim por diante, que é a Casa Arca, onde a gente junta desde o adolescente até o velho, de todas as classes sociais e tal, para mostrar como a literatura pode ser um caminho de descoberta do humano, de autodescobrimento e, ao mesmo tempo, de terapia. Agora, pensando aí no projeto dessas pessoas que apresentam quadros, por exemplo, de ansiedade, quadros de depressão, ajudou muito, né? A literatura ajudou muito os alunos, mas agora de que forma essas pessoas podem ser ajudadas também? De que forma isso atua como uma terapia? Em primeiro lugar, porque o laboratório de leitura ele tem a grande virtude de, em primeiro lugar, incorporar a literatura na vida das pessoas, né? Quer dizer, o livro se torna um companheiro, digamos assim, cotidiano das pessoas. Então, nesse mundo que a gente vive tão focado e tão absorvido pelas coisas do cotidiano, o trabalho, e fora os nossos gadgets, hoje os celulares e assim por diante, a gente está muito desumanizado frente a essas demandas cada vez maiores que a gente sofre na vida. Ter um livro ao teu lado, né, para que no momento de distração e tal, você possa entrar numa outra temporalidade, num outro espaço, num outro tempo, assim por diante, te dá já um alívio, né? Quer dizer, é um momento que você desliga das coisas do mundo, desliga do teu celular e assim por diante, e entra no universo daquela trama, entra no universo dos personagens. Isso por si só já é algo bastante terapêutico. Se além disso você tem, por exemplo, uma vez por semana, um espaço e um tempo onde você encontra com outras pessoas que estão lendo as mesmas coisas que você está lendo e trazendo as suas questões, as suas ansiedades, os seus afetos, assim por diante, para discutir isso, mediado por um coordenador e assim por diante, aí o efeito é muito mais profundo e muito mais amplo. É isso que eu ia te perguntar. Então não é só a leitura, esses espaços de discussão das obras também são importantes, né? Eles reforçam os laços sociais que podem, por exemplo, ajudar nessa questão da depressão, é isso? Exatamente. O laboratório de leitura, de certa forma, além de criar uma companhia
porque fundamentalmente um dos sintomas associados à questão da depressão é a solidão, né? O depressivo ele fica solitário, ele fica ensimesmado, assim por diante. A literatura, o livro por si só já é um caminho de arrancar essa pessoa de si mesmo, né? E se além disso ele tem um compromisso, né? Então ele tem um compromisso da leitura, ele tem o compromisso do encontro, onde ele vai então levar as questões, inclusive perceber como é possível relacionar as coisas que acontecem no livro com as coisas que acontecem na vida dele e das pessoas próximas, assim por diante. Então, isso acaba tendo efetivamente um efeito terapêutico, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista da pessoa que padece da depressão, quanto da pessoa que padece da ansiedade, que é praticamente todo mundo, né? Porque hoje em dia é difícil você achar alguma pessoa que não esteja no momento depressivo ou no momento de ansiedade. Infelizmente, né? Agora eu vou te perguntar, como historiador, do seu ponto de vista como historiador, como incentivar essa leitura hoje em dia? Porque tem que ser desde criança, né? Sim. Mas assim, eu imagino que se você passou ali sem esse hábito, ainda é possível adquirir. De que forma incentivar isso? Porque eu imagino que, além de ajudar pessoas que já estão nesses quadros, ele também pode prevenir que você esteja nesses quadros. Exatamente. Principalmente, a gente vê no laboratório de leitura um elemento tremendo em termos de prevenção daquilo que pode ser esse processo próprio da desumanização, mas principalmente um despertador no sentido de descobrir o sentido do humano mesmo. Então, o que a literatura, o que o laboratório de leitura pode fazer é justamente mostrar para que a grande literatura, os clássicos, e os clássicos não são clássicos por acaso, né? Eles se tornaram universais porque eles traduziram de alguma maneira uma mensagem a respeito da experiência humana que é uma coisa muito própria e ao mesmo tempo muito universal. Se você mostra para as pessoas que Dostoiévski, Machado de Assis, Clarice Lispector, Shakespeare não escreveram para professores universitários, para críticos literários, mas escreveram isso para todas as pessoas ficam extremamente surpresas de ver como elas, de repente, que achavam que não poderia ler outra coisa senão uma literatura técnica, se veem encantadas ao entrar em contato com esse universo tremendo, maravilhoso que os clássicos trazem. O laboratório de leitura, ele te propicia essa experiência. As pessoas, inclusive, no primeiro encontro, que chama-se Histórias de Leitura, as pessoas, em geral, trazem dificuldades. Nossa, é muito difícil. Nossa, eu não consegui ler. Nossa, e aí, o que acontece? Uns vão ajudando os outros. A partir do segundo encontro, de repente, as pessoas descobrem que elas não só podem ler, como elas sentem um prazer enorme de ler. Então, o laboratório de leitura tem, dentre outras coisas, o papel, a missão de resgatar o prazer da leitura, porque a leitura é uma coisa muito prazerosa. É uma entrada num universo de conhecimento do humano, de conhecimento de si, que é uma coisa ao mesmo tempo prazerosa e libertadora. Tá certo. Eu conversei aqui com Dante Galian, criador do projeto Laboratório de Leitura e também autor do livro Literatura como Remédio. Obrigada por ter vindo aqui, Dante. Eu que agradeço. Sucesso. Um grande prazer. Muito obrigado.